E quem chega para conversar com a gente ao vivo é o jornalista Felipe Moura Brasil, meu parceiro, colunista do jornal Estado de São Paulo, do UOL, também âncora e comentarista político na CNN Brasil. Felipe, bom dia, boa semana, obrigado pela sua presença aqui hoje na Nova Brasil FM. Salve, salve, Diego Amorim, é uma honra falar com você ao vivo, muito bom dia a todos que estão escutando, só você mesmo para me fazer acordar cedo, meu primeiro dia de recesso, mas estamos juntos. Obrigado por isso, Felipe, obrigado pela parceria. Olha, o Felipe Moura Brasil é um craque, eu admiro ele há muito tempo e tive a oportunidade já de trabalhar junto, a gente está sempre em sintonia, sempre com uma parceria boa. O Felipe escreveu hoje um artigo no Estado de São Paulo, que diz o seguinte, entre outras coisas, para 2023 o Brasil segue carecendo de um Messi e de uma oposição de verdade. Como é que é isso, Felipe? Bom, começando pelo futebol, Diego, se me permite até me estender um pouquinho mais do que o artigo, eu falo há 5 Copas do Mundo que falta um cérebro ali para a seleção brasileira no meio-campo e a Argentina tem. Né, Lionel Messi, que foi consagrado ontem com essa grande vitória, assim como a Croácia tinha o Modric, assim como a própria França tinha o Griezmann, que jogou muito mal na final da Copa do Mundo contra o Messi. Então o Messi, ele tem um foco ético, uma liderança altruísta, ele é um exemplo unificador, pelo menos a Argentina, que tem diversos problemas econômicos também, ela teve isso para unir o povo nesse momento. Então, o que eu estou dizendo no artigo é que nem o futebol salvou o Brasil em 2022. Que a gente tem, de um lado, esse petismo que aparentemente não mudou. Você tem agora uma renovação de compra de apoio parlamentar para turbinar gastos sem cortar privilégios, às vezes até turbinando os próprios privilégios, como a gente vai ver aí nas próximas horas e nos próximos dias. Tem o aumento do número de ministérios de 23 para 37, tudo que se conseguiu com esse afrouxamento da lei das estatais, quer dizer, liberação da nomeação de políticos sem maiores critérios rigorosos para pelo menos 548 cargos de poder em empresas públicas, a legalização dessa versão maquiada do orçamento secreto, aprovada no Congresso Nacional na sexta-feira, com votos de petistas e de bolsonaristas também, além da turma do Centrão. Sim. Então, tudo isso está servindo para esse toma lá da cá, para a aprovação da PEC, da transição, do estouro, do precipício, como cada um está chamando. Houve ontem à noite uma canetada monocrática, portanto, de Gilmar Mendes, para jogar aí a verba do Bolsa Família para fora do teto de gastos, desvalorizando completamente o Congresso Nacional, já há parlamentares começando a reagir, embora muitos tenham muito receio de reagir contra Gilmar Mendes. Gilmar Mendes participou ali dos processos que não levaram a nada, do Lula, do Arthur Lira, do Flávio Bolsonaro. Então vamos ver como é que essa turma vai reagir a essa canetada que favorece o Lula. E os petistas ainda disputam, né, com o Centrão e com aliados da Frente Ampla essas pastas aí de maior retorno eleitoral, no caso da Simone Tebet, desenvolvimento social, né, muitos petistas não querem dar para ela porque acham que com ela no comando dos programas de transferência de renda ela pode aumentar o seu cacife para 2026 e disputam as empresas onde você tem maiores orçamentos, né, os cofres mais cheios, para falar assim o português bem claro. E, de outro lado, Diego, você tem um bolsonarismo que uniu esse fisiologismo do Centrão, já que o Bolsonaro, atualmente no PL, do Valdemar da Costa Neto, que é um velho cacique do Centrão, ele veio desses partidos, desse bloco parlamentar, a um reacionarismo aloprado e militarista, uma idealização de um passado que nunca existiu dessa maneira, que é propagandeada por aqueles saudosos do regime militar. Você teve uma ditadura com todos os problemas inerentes a ela. E essas duas naturezas do bolsonarismo estão se mostrando agora, porque os bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro, Carlos Zambelli, estão votando junto com o PT no Congresso pela mudança da lei das estatais, pela maquiagem do orçamento secreto, ao mesmo tempo que você tem, nesse grupo político, um estímulo, às vezes direto, às vezes indireto,
a essa que eu chamo de alucinação coletiva em estradas, em portas de quartéis, com contestação de urnas, clamor intervencionista, vandalismo. E para agravar o quadro de isolamento da realidade, muitas lideranças potenciais dessa suposta direita ainda têm uma certa cumplicidade com Jair Bolsonaro e um receio de ficarem isoladas, então elas evitam criticar toda essa distopia bolsonarista. Felipe falou aí em 37 ministérios nesse novo governo Lula, inclusive hoje o presidente eleito do PT deve anunciar aí uma segunda leva de nomes. Os prováveis nomes a serem anunciados são o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, no Ministério da Educação, Anísia Trindade, lá da Fiocruz, no Ministério da Saúde, o Jorge Messias, o famoso Messias, daquela gravação ali do Lula com a Dilma dizendo que o Messias ia entregar lá o termo de posse para tentar escapar o Lula da prisão. Para a Advocacia Geral da União, o Vinícius de Carvalho na Controladoria Geral da União, a CGU, e o Altemir Gregolin na Pesca. Felipe, deixa eu ler aqui um trechinho do seu artigo hoje no Estadão, Jornal Estado de São Paulo. O Felipe escreve o seguinte, caro ouvinte: nem o futebol salvou o Brasil em 2022. Enquanto a Argentina conquista a Copa do Mundo do Catar, consagrando a genialidade de Lionel Messi, nosso país segue sem foco ético, sem liderança altruísta e sem exemplo unificador. Felipe, no início deste ano, as pesquisas de intenção de voto para a corrida presidencial ainda mostravam ali uma força muito grande da chamada terceira via, né? Um grande contingente de eleitores que não queria nem o Lula nem o Bolsonaro. Havia ali 30%, 35% que indicavam essa preferência por um outro candidato que não fosse o Lula e não fosse o Bolsonaro. Isso não avançou, a gente está chegando ao final do ano com o presidente Lula eleito de novo e voltando para um terceiro mandato. O que aconteceu no meio do caminho, hein, Felipe? Olha, são muitos os fatores que levaram a essa polarização muitas vezes tóxica. Você tinha um presidente concorrendo com um ex-presidente da República, então, por cada um ter estado no poder durante anos, eles já tinham ali todo um satélite, né? Muitas pessoas que ou estavam saudosas do tempo em que estavam próximas ao poder, por terem na presidência da República um grande aliado, ou estavam satisfeitas com aquilo que estavam ganhando pela proximidade com o poder atual. Há outros mecanismos que acabam desestimulando que os partidos tenham um projeto nacional, como essa distribuição dos fundos públicos, do fundo eleitoral, do fundo partidário, conforme o tamanho da bancada. Então, muitos partidos estão muito mais focados em formar uma grande bancada, porque isso rende mais dinheiro. Então o partido é tratado ali como uma lojinha e eles querem formar uma base ampla para conseguir mais dinheiro, e isso é mais interessante para os donos dos partidos do que você ter todo esse trabalho de enfrentar lideranças já consolidadas, com uma máquina de propaganda muito forte e com ideais de você estabelecer um projeto nacional, defendendo uma série de causas, alinhavando ali projetos detalhados. Então, é mais fácil para eles buscar o seu poder local, atingindo simplesmente nichos de eleitorado, porque você não precisa, para conquistar uma vaga no Congresso Nacional, seja no Senado ou na Câmara, um eleitorado tão amplo quanto você precisa para uma eleição majoritária. E essas máquinas de propaganda, inclusive no mercado da comunicação, com muitas claques aí atuando dessa maneira disfarçada, né, um suposto jornalismo, mas que na verdade é publicidade, como se diz hoje nas redes sociais, passada de pano. Você tem uma dificuldade do eleitorado brasileiro de encontrar algum tipo de alternativa que seja viável. Então, muita gente votou no Lula contra o Bolsonaro, mesmo de nariz tapado, no sentido antigo dessa expressão, quer dizer, você tem discordâncias, você tem críticas ao histórico do candidato, do seu partido, mas você acaba votando nele para o outro não vencer. E muita gente votou no Jair Bolsonaro pelo antipetismo, por ter uma ojeriza
histórico de escândalos de corrupção do PT, etc., incluindo aí tudo que apareceu a respeito do Lula. É claro que Jair Bolsonaro, ao longo de 4 anos, ele teve um comportamento e ele teve medidas de governo que levaram ao antibolsonarismo muito forte. E esse antibolsonarismo acabou derrotando o antipetismo. Porque muita gente não perdoa Jair Bolsonaro pelo atraso nas vacinas, pela sua própria conduta ao longo de todo o período na pandemia, e vê até como mais grave do que a corrupção petista o descaso com a vida humana. Era esse ponto ao qual o Jair Bolsonaro não poderia chegar se ele tivesse feito um governo simplesmente medíocre, mas sem qualquer tipo de descaso com a vida humana. De repente ele estaria reeleito, se falasse menos, inclusive. Né? Eu até ironizei que essas notícias, Jair Bolsonaro está 48 horas em silêncio, aí depois foram semanas em silêncio, etc. Mas desde a primeira notícia eu falei que se ele tivesse ficado assim ao longo do governo, ele estaria reeleito. Né? O problema é que ele falou aquelas barbaridades, como e daí, tem que enfrentar de peito aberto, sem ser frouxo, sem ser maricas, eu não sou coveiro. Então você tem uma reação. Você tem pessoas que têm uma ojeriza à corrupção, você tem pessoas que têm uma ojeriza a comportamentos que levam, mesmo que indiretamente, à morte das pessoas, na visão delas. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Agora, o país, como eu estava colocando aqui na abertura, ele está um pouco no mato sem cachorro. Né? Você tem um governo eleito que está aí querendo torrar dinheiro, você tem uma alegação que é até defendida por muita gente, né, que há uma necessidade de você turbinar o Bolsa Família de R$400 para R$600, só que junto disso está se mantendo uma série de privilégios. Quer dizer, para você turbinar o Bolsa Família, eram 52 bilhões de reais a mais, e aí a gente está passando aí muito mais do que isso, quase 200 bilhões de reais, verba para ministério, você tem aí, a gente ainda vai ter que ver como é que vai ficar o caso das emendas de relator, porque tem um julgamento pendente no Supremo, o próprio julgamento da PEC pode ser influenciado por isso, agora teve essa decisão do Gilmar, mas não se corta privilégio, seja de empresário, você tem aí isenções fiscais que o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, aponta que tem um impacto de 400 bilhões de reais, sejam gastos previdenciários, que mesmo com a reforma estão ainda entre os mais altos do mundo, as próprias emendas parlamentares são bilhões de reais mantidos. Então você tem muitos agrados a empresariado, a elite do funcionalismo público, aos parlamentares, à cúpula dos militares, e ninguém quer mexer com isso, porque são grupos de pressão. Aí depois diz que não tem dinheiro, tem um prazo exíguo, mas tem que atender os pobres, e vai passando aquela boiada junto de uma alegação, né, que ninguém ousa contestar, porque os pobres realmente eles precisam ser mais inseridos no orçamento, mas você precisa tirar o dinheiro, né, daqueles privilegiados para canalizar para a população de baixa renda. É isso, são 8 horas e 48 minutos, nós estamos conversando ao vivo com Felipe Moura Brasil, aqui no Nova Manhã Brasília de hoje, fazendo uma retrospectiva aqui do cenário político brasileiro nesse finalzinho de ano, caminhando para 2023. O Felipe Moura Brasil falou há pouco sobre o orçamento secreto. Hoje será retomado o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto e uma expectativa também de julgamento de alguma alternativa lá que os deputados e senadores estão trabalhando, caso esse julgamento do Supremo traga um resultado desfavorável a eles, na visão deles, claro. Felipe, a gente virou o ano de 2021 para 2022, ou seja, um ano atrás, o nosso grande temor era ainda virar a página da pandemia, né? Era não morrer do vírus, do novo coronavírus. A gente passou 2022 ainda bem, com uma situação bem mais tranquila em relação à pandemia, que oficialmente não acabou, mas de fato a vacina trouxe a nossa vida de volta, digamos assim, mas a gente continua sofrendo como nação, né? A turma em Brasília tirou as máscaras, literalmente,
É como se a gente tivesse tirado um problema do caminho, que era a pandemia, e aí a gente veio com a eleição e todos os problemas advindos dela. Parece que a gente tem que estar sempre de máscara, né, Felipe? Quando não é para se proteger do novo coronavírus, é para se proteger de Brasília. Exatamente, Diego. Você falou em cair as máscaras. O que eu vejo é realmente que o nível de descaramento tem aumentado muito. E no fim do ano ele atinge índices maiores ainda. O que a gente está vendo no caso do orçamento secreto é um grande conchavo. A gente está vendo descaradamente uma grande promiscuidade entre os poderes. Quer dizer, muitos ministros do STF que são muito críticos a juízes de primeira instância, a procuradores, etc., eles estão aí mancomunados com os políticos o tempo todo. O que foi a presença de Ricardo Lewandowski, de Alexandre de Moraes, na festa com samba na casa do advogado Cacai, após a diplomação do Lula. O que é Gilmar Mendes tendo reunião, almoço em Portugal com Lula, com o empresário José Seripieri Júnior, que emprestou um avião para o Lula viajar já como presidente eleito para um evento internacional. Essas reuniões têm acontecido seguidamente, a portas fechadas. Quer dizer, não tem diálogo institucional. Diálogo institucional a portas fechadas é conchavo. E as pessoas precisam entender. Houve a interrupção na quinta-feira. Olha essa série, esse episódio. Do julgamento do orçamento secreto, quando havia um placar pela inconstitucionalidade desse mecanismo de distribuição de dinheiro público entre os parlamentares, em 5-4, a começar pelo voto da ministra relatora Rosa Weber. Estava 5-4, faltavam os votos do Ricardo Lewandowski e do Gilmar Mendes. O Ricardo Lewandowski pediu para continuar na próxima sessão, para dar tempo para que os presidentes das casas legislativas, Arthur Lira da Câmara, Rodrigo Pacheco do Senado, pudessem aprovar na sexta-feira, no dia seguinte, uma resolução que torna um pouco menos secreto o orçamento secreto. Quer dizer, essa resolução que faz essa maquiagem no orçamento secreto para tudo mudar e continuar exatamente como está. Até porque os próprios presidentes das casas legislativas, claro, vão continuar centralizando uma fatia polpuda desses recursos que são provenientes dos impostos pagos pelo povo trabalhador brasileiro. E aí se tem uma coletiva de imprensa com o Pacheco ao lado do Lewandowski, porque teriam ido discutir lei do impeachment agora, né, às vésperas do Natal. É preciso ver também o que vai sair dessa lei do impeachment. É para ter maior blindagem para o presidente da República? Vamos acompanhar, né? Mas isso é um outro assunto. Aí ele diz, o ministro do STF, que fez uma homenagem ao Congresso com essa interrupção. Olha só como os eufemismos vão tomando conta da linguagem, e a sujeira, em geral, ela começa pelo desvirtuamento da linguagem, para não dizer pela corrupção dela. Então não existe isso de homenagem. O Supremo Tribunal Federal tem que julgar se um mecanismo é constitucional ou não com base na lei. Agora você cria aí um intervalo para que o Congresso faça alguma coisa, para que torne um mecanismo mais palatável, e agora, na retomada do julgamento que vai acontecer daqui a pouco, os dois ministros que faltam votar possam votar com maior tranquilidade para virar esse placar. Porque a tendência nesse momento, se é que não aconteceu algo diferente, que eventualmente tenha levado o Gilmar a tomar a decisão de ontem, é que o placar termine em 6-5 pela constitucionalidade, quer dizer, pela manutenção desse mecanismo que dá muito poder ao Rodrigo Pacheco e ao Arthur Lira, que buscam a reeleição nesses cargos, né? É bom deixar claro. Então eles são votados pelos próprios parlamentares, que por terem acesso a verbas distribuídas por eles, ficam com confiança e votam pela reeleição. Então você tem um jogo de poder também entre o Lula e o Arthur Lira, e o Gilmar, com essa decisão de ontem, acabou favorecendo o Lula, e a gente precisa ver agora se o Gilmar vai decidir por um empate, favorecendo o Arthur Lira com a manutenção do orçamento secreto, ou se ele ficou 100% ao lado do Lula e vai votar contra o orçamento secreto. Mas não é a tendência. Agora, a gente vê isso. Você tem uma canetada de um ministro do STF que praticamente acaba com o trabalho feito pelo Congresso Nacional. Porque é função do Congresso Nacional decidir Sim. o que vai ficar dentro ou fora do teto de gastos, etc. Houve toda uma discussão sobre isso. Vai lá um ministro, uma decisão monocrática,
e acaba com tudo, como se ele valesse mais do que 513 deputados, do que 81 senadores. É uma decisão completamente absurda. A gente está na manhã seguinte, isso foi tomado domingo à noite, domingo de final de Copa do Mundo em fim de ano. E, por outro lado, você tem esses julgamentos de poder judiciário que são feitos em conjunto com o legislativo e com o executivo. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil é muito grave, é muito grave. E, lamentavelmente, esse é um ponto do meu artigo publicado hoje no Estadão, você não tem uma oposição de verdade dentro da realidade. Você tem essa turma aí que está chorando a derrota eleitoral ainda, falando em intervenção, etc., e não vem dizer que, olha aí, nós estamos certos sobre o Supremo Tribunal Federal. Não, Gilmar Mendes tomava cafezinho o tempo todo com Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, votou pelo foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro. Então sempre esteve próximo, nunca esteve na mira. Mais uma beligerância ali com Alexandre de Moraes, porque atingiu a própria militância bolsonarista. Quer dizer, são coisas que não tem a ver realmente com aquilo que está acontecendo dentro do mundo real. Então falta maior resistência contra esse tipo de promiscuidade. E isso a gente não vê porque cada um está interessado em ter um pouquinho conforme a sua conveniência. Muito bem, 8 horas e 55 minutos, esse foi Felipe Moura Brasil, que é jornalista, colunista do Estadão, do UOL e também âncora e comentarista político na CNN Brasil. Felipe, muito obrigado pela sua disponibilidade, por essa conversa, por esse bate-papo aqui na Nova Brasil FM hoje. O Milton Santos, que é o nosso operador, é seu fã, tá aqui mandando um monte de mensagem para mim, dizendo que você é muito, muito bom. Obrigado pela parceria e por essa conversa nessa segunda-feira, por ter acordado cedo para falar com a gente. Muito obrigado, Diego Amorim, muito obrigado a todos os ouvintes aí da Nova Brasil FM, um grande abraço para o Milton, fico feliz que acompanhe o meu trabalho, e todos esses privilégios que eu estou apontando aqui, eles são pagos por vocês, cidadãos brasileiros, por aqueles que acordam de manhã, como eu fiz hoje, como o Diego faz todo dia, e eu também, só não faço no recesso, para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, e é por isso que a gente aponta, às vezes a gente incomoda uma militância de um grupo político, às vezes incomoda do outro, às vezes incomoda pessoas que, por uma ojeriza que tem ao campo adversário, acabam não querendo enxergar a sujeira dentro do seu próprio campo. Mas, no final das contas, quem paga essas contas somos todos nós. Um grande abraço e bom dia. Maravilha. Um abraço, boa semana.